galera, aqui é o Felipe, o cara do canal, e hoje nós vamos ranquear os melhores filmes baseados em game depois da vinheta. O primeiro console do mundo foi chamado de Magnavox Odyssey, lançado em 1972 por uma subsidiária da Philips. E pela época você já deve imaginar como era precária a tecnologia para desenvolver games. Exemplos de como a tecnologia era limitada: nessa época os games não possuíam nem áudio e nem cor. Fora que, devido à tecnologia extremamente simples que eles tinham para desenvolver games, eles não conseguiam fazer nada muito elaborado, tendo como um dos jogos mais famosos dessa época o ping-pong. Nesse game, as raquetes eram duas barras de luz que tinham que acertar uma bola em movimento na tela. Entretanto, havia uma gambiarra nessa época para conseguir dar uma experiência melhor aos games. Essa gambiarra consistia em: todos os jogos da época vinham com camadas plásticas que os jogadores colocavam na frente da tela da TV para que eles tivessem alguma sensação maior de detalhes e algumas cores sobrepostas na imagem. For example, to play Odyssey Tennis, you insert game card, press the special tennis game overlay into position on the television screen, and you're ready to begin an exciting, fast-paced tennis game. E bom, assim como tudo na vida, a indústria dos games foi evoluindo e hoje representa um mercado de mais de 100 bilhões de dólares mundialmente. De sistemas de arcade a consoles domésticos, portáteis e dispositivos móveis, os videogames se tornaram um elemento cultural. E com a demanda aumentando, novos sistemas de jogabilidade foram desenvolvidos, com gráficos mais fluidos e com o elemento mais importante que foi responsável por tornar os jogos uma obra única, que foi a inserção de um enredo seguindo os moldes de um roteiro cinematográfico. Eu vou encontrar. E aí eu vou matar cada um deles. Claro que inicialmente os enredos eram bem básicos e superficiais, mas aos poucos os games foram se tornando mundo abertos, foram ganhando mais NPCs com o objetivo de aprofundar o player naquele universo e principalmente o elemento visual mais importante para essa revolução, que foram as cutscenes ou cinemáticas, onde o personagem ficava livre do controle do player e podia interagir com os demais personagens e com o cenário à sua volta como em uma cena de filme. Quando lutamos, encaramos os inimigos. Quando os matamos, olhamos para seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. E com a inserção e a evolução gráfica das cutscenes, muitos players começaram a se questionar: pô, mas por que nunca fizeram um filme sobre esse jogo? A história é tão boa ou melhor do que muitos filmes que eu já assisti? E esse questionamento começou a surgir também em produtores de cinema lá em Hollywood. Assim, em 1989, chegava aos cinemas o gênio do videogame, que não era uma adaptação de um game específico, mas usava a temática dos videogames para mover a trama do filme. Mas, de fato, o primeiro game a ser adaptado de maneira fiel aos cinemas foi o clássico Super Mario Bros. Em 1993, só um dos gigantes da indústria dos games. Where are we? I got a feeling we're not in Brooklyn no more. E depois de assistir o Super Mario Bros, nós com certeza podemos dizer que as adaptações de game não começaram com o pé direito, já que esse filme é horroroso. Tem um roteiro mal escrito, mal atuado, mal dirigido, efeitos visuais péssimos e uma das piores caracterizações de todo o cinema. They're on the trail of a kidnapped princess.
and a mystical meteorite. It's incredible! Depois de Super Mario Bros. Veio Double Dragon, em 94, um dos grandes clássicos das plataformas 8 bits, e que conseguiu a incrível façanha de ser pior do que Super Mario Bros., que já era um filme horrível. Mas para fechar com chave de merda, as primeiras adaptações de game ainda teve Street Fighter, a última batalha, com Jean-Claude Van Damme, outra merda completa. Mas quando as adaptações de game pareciam no fundo do poço e sem esperança alguma de gerar algum tipo de lucro para as produtoras de filme, veio uma grata surpresa acalorada para o coração dos fãs de game. Em 1995, com a estreia de Mortal Kombat, considerado até hoje uma das melhores adaptações de game de todos os tempos. Em cada um de nós arde a fúria de um guerreiro. Em toda geração, alguns são escolhidos para a luta. Um dos três irá decidir o resultado do torneio. 3 guerreiros viajarão para um grande combate. Entrando agora nos anos 2000, nós ainda tivemos duas adaptações da icônica personagem Lara Croft, interpretada pela lenda Angelina Jolie, que teve 2 filmes bem medíocres, mas o primeiro ainda tem seus méritos por ter batido o recorde de maior bilheteria de um filme protagonizado por uma personagem feminina. Agora, se o filme era bom ou não, aclamado pela crítica e adorado pelos fãs ou odiado por ambos, um fator que nunca mudava era que os produtores sempre tentaram adaptar de maneira fiel os games para as telonas, com o personagem principal sendo o mesmo do jogo, com o mesmo visual e até com a mesma personalidade. Até que o gênio Paul W.S. Anderson, diretor do primeiro Mortal Kombat, resolveu criar uma personagem completamente nova para ser a protagonista de uma adaptação de uma das maiores franquias de zumbi dos games, Resident Evil. It's okay, we're here to help. Begins infecting and mutating the whole human race. E quando eu chamo Paul W.S. Anderson de um diretor genial, eu estou dizendo isso com toda a ironia do mundo, já que esse cara é um dos diretores mais medíocres e patéticos de Hollywood, sendo recordista de críticas negativas por parte do público e da crítica especializada, e também porque graças a ele a putaria de Hollywood em querer adaptar os games com um protagonista inédito que não faz parte da franquia original começou, já que a protagonista Alice, que nunca tinha sido apresentada nos games de Resident Evil, foi criada pelo próprio diretor Paul W.S. Anderson para encabeçar uma das franquias de game mais desprezada pelos fãs, mas financeiramente bem sucedida ao redor do mundo. E depois de inúmeros erros igualmente repetidos em diferentes adaptações de game para o cinema, esse tipo de produção caiu na desgraça de Hollywood, sendo desprezado por todo diretor, produtor e ator do meio. Mas, apesar das adaptações de game até hoje darem um certo frio na espinha quando é anunciado, tanto pela comunidade game quanto pelos fãs de cinema de maneira geral, ainda assim existem algumas pérolas, algumas boas adaptações de game que nós podemos contar nos dedos e que hoje nós vamos ranquear aqui nesse vídeo. Então, vamos às regras do nosso ranking. Só vale entrar nesse ranking games que foram adaptados para uma versão live action e só vale longas metragens. Agora sim, abrindo a nossa lista aqui, em 6º lugar, Uncharted Fora do Mapa. Uncharted é uma das franquias mais bem-sucedidas da PlayStation e que acabou tendo um filme extremamente divertido que usa e abusa do carisma e da química dos protagonistas Mark Wahlberg e Tom Holland, com bons momentos de humor, apesar de que eu achar que a comédia acaba passando um pouco do ponto e acaba ridicularizando o protagonista. Tem boas cenas de luta e boas cenas de ação também, uma computação gráfica bem competente, mas um roteiro extremamente fraco,
com conveniências um tanto ridículas e reviravoltas já esperadas, que não te surpreende, não te cativa muito, mas de maneira geral é um filme extremamente divertido que tem ali seus momentos de brilhantismo. Quase certeza de que ele ia me assumir e matar. Não mexe no ouvido assim, parece idiota. Em quinto lugar, Rampage, Destruição Total. I do know that, yeah, but that's no fun. George? You okay? Ready to do this, buddy? Não posso dizer que Rampage é um filme genial, brilhante, nem nada do tipo. Ele tem excelentes efeitos visuais ao longo de todo o filme e que, assim como Uncharted, aposta muito no carisma do protagonista para mascarar muitos erros do roteiro, que acaba sendo clichê, assim como boa parte das produções de ação que The Rock acaba protagonizando. Mas, de maneira geral, é um filme que se desenvolve um pouco melhor do que Uncharted, com uma computação gráfica muito mais realista e convincente e que tem uma luta final entre os monstros nível Kong vs Godzilla, com a adrenalina lá em cima e que se encerra de maneira assim um tanto quanto emocionante, por assim dizer. É um filme divertido, legal, melhor do que Uncharted, mas não é o supra-sumo das adaptações de game. Mas é um bom filme, o The Rock como sempre carregando o filme nas costas e a computação gráfica dessa vez brilha em todos os momentos que é necessário. Em quarto lugar, Mortal Kombat de 2021. On a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. O novo Mortal Kombat não possui efeitos visuais tão bons quanto Rampage. Na verdade, ele possui alguns efeitos até que meio ridículos. Entretanto, ele tem um roteiro um pouco melhor do que Rampage, que consegue ali escapar de alguns clichês e de algumas conveniências, apesar de que Rampage e Mortal Kombat estão lado a lado, em questão de qualidade de escrita. Entretanto, Mortal Kombat tem excelentes cenas de luta, muito bem coreografadas e extremamente bem dirigidas, uma caracterização dos personagens clássicos muito fiel ao material original e que eu acredito que tem uma duração e um desenvolvimento que ele passa mais rápido do que Rampage, que ele se desenvolve um pouco melhor em alguns aspectos bem específicos e que é uma clara evolução da adaptação clássica feita pelo Paul W.S. Anderson. Agora, chegando no nosso top 3, em terceiro lugar, Sonic, o filme. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. E para salvar meu planeta, tive que vir para o seu. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Sonic é um dos personagens mais icônicos dos videogames, sendo produzido pela SEGA. E eu tenho certeza que todo mundo aí se lembra da polêmica em que esse filme se envolveu após nos apresentar aquele Sonic cracudo no seu primeiro trailer. Polícia de São Francisco! Miau? Qual é? Entretanto, mesmo aquele Sonic tendo sido feito na Cracolândia, com uma caracterização mais humanoide, fugindo muito da versão original do personagem, esse filme, graças a essa polêmica, se tornou um marco nas produções dos games, já que pela primeira vez os fãs conseguiram fazer com que os produtores voltassem atrás na decisão criativa deles e refizessem toda a computação gráfica do personagem principal, assim nos entregando um visual mais cartunesco e fiel ao material original em um filme quase que excelente, um ótimo filme, um bom filme. Sonic 1
ainda conta com a presença do mestre da comédia Jim Carrey como vilão Dr. Ivo Robotnik e apresenta também uma subtrama familiar que até que funciona como personagem. Quem tá aí? Por que tá se escondendo na minha garagem? O exército inteiro tá atrás de mim. Bom dia, camarada do campo. Você tem 5 segundos pra me contar onde ele tá. Espera, não machuca ele. Mandou bem. Em segundo lugar, Detetive Pikachu. Lá estava eu. Eu acordei com uma amnésia terrível no meio do nada. As únicas pistas do meu passado eram o nome e o endereço do Harry dentro deste chapéu. Então, eu fui até o apartamento e encontrei você e o seu grampeador. Para de falar! Você é uma alucinação! A alucinação é você! Detetive Pikachu é a adaptação de um game do Nintendo 3DS, com efeitos visuais extremamente realistas e convincentes, com um roteiro mais coeso, que consegue rapidamente nos apresentar aquele universo e nos convencer de que de fato os Pokémons fazem parte daquela sociedade. Além de ter dois personagens principais extremamente carismáticos e contar com a dublagem do mito Ryan Reynolds como Pikachu, que é sensacional. Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Oh my God! You can understand me! Stop! I've been so lonely! E agora, em primeiro lugar, a melhor adaptação de games até o momento é Sonic 2. É uma questão de vida ou morte, tem que usar o anel que eu te dei pra me salvar, tipo agora. Meu Deus! Ai, não. Vai. Só espero não ser tarde demais. Não, meu pai, agora tem 2. Sonic 2 é uma evolução natural do primeiro filme, com efeitos visuais ainda mais bem trabalhados e que ainda tem a inserção de novos personagens clássicos dos games como o Tails e o Knuckles, além de apresentar uma das maiores rivalidades dos games nos cinemas de maneira rápida e divertida. Do I look like I need your power? Além de evoluir não só a subtrama familiar do primeiro filme, mas também de construir o laço de amizade entre esses personagens clássicos e amados dos games. Além de ter um roteiro ainda mais fechadinho, mais redondinho, melhor, mais bem escrito, com uma reviravolta extremamente satisfatória, com a apresentação do Super Sonic e ótimos momentos de ação e comédia que conseguem transitar muito bem e dar leveza e ao mesmo tempo dinamismo e adrenalina para cenas quando necessárias. Que ótimo, o Soldado Invernal. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Deixa aqui nos comentários qual é o seu ranking das melhores adaptações de game. Não se esqueça de assistir ao meu novo quadro aqui no canal, o Virtua Gambiarra Mobile, que eu já gravei uma gameplay, é o vídeo anterior, vou deixar o link aqui na descrição. Não deixa de assistir também o meu vídeo sobre The Boys, que a série finalmente encerrou a sua temporada atual e que já começou as gravações da 4ª temporada. Não esqueça também de assistir o meu vídeo sobre o novo Wolverine do MCU e de todo o legado do Hugh Jackman. Assista também ao meu filme Reviver e até o próximo vídeo, galera. Falou!